oportunidade na vida em que o tempo já não corre. Voa. Voemos com ele. Aproveitemo-lo. Ative-o. Sabiamente. A Universidade Sénior espera por si para voar consigo. Consigo que quer cada vez mais Conhecimento. diversão E, sobretudo, o melhor viver. Enfim, ser feliz. Esperamos por si, na Rua Fernando Seno, 20B, em Évora. Ou telefone pelo 266 733 085. Este é o primeiro programa de um espaço que a Radiotelefonia reservou para a Universidade Sénior de Évora. Neste espaço, a Universidade Sénior propõe-se formar, informar e esclarecer os mais velhos sobre um mundo que, sendo aquele que eles ajudaram a construir, não é, de facto, o seu mundo. Aquele em que viveram na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e até, ainda há bem pouco tempo, na sua idade adulta. A mudança apresenta-se-lhes vertiginosamente, tão rápida que muitas vezes eles se sentem como sendo de outro tempo. Não é verdade. O tempo atual é tão dos jovens como dos séniores. Só que as incapacidades resultantes da longevidade do seu corpo físico, por vezes, impedem os mais velhos da adaptação constante a uma mudança cada vez maior, cada vez mais rápida, cada vez mais diferente dos seus pontos de referência anteriores. Por isso este espaço tem como objetivo proporcionar aos mais velhos uma maior e melhor aproximação aos mais novos, sem esquecer que, tanto quanto estes, eles precisam não só de informação, como de recriação e também do prazer da recordação. Iremos dar-lhes pequenos excertos das aulas que a Universidade Sénior de Évora ministra e também das diversas palestras em diversos locais da cidade. Iremos informá-los dos passeios, dos almoços e jantares que a Universidade Sénior de Évora realiza. Iremos formá-los em, especialmente, assuntos de saúde, sobre necessidades do corpo e da mente, sobre comportamentos inadequados ou perigosos, sobre bem-estar. Em todos os programas, informaremos as diversas matérias que lecionamos e, de vez em quando, teremos aqui, para falar consigo, os professores das disciplinas que em cada ano constam da nossa lista de formação. Este programa será transmitido aos domingos, pelas 13 horas, hora a que, supomos, estará a almoçar e, portanto, mais predisposto para ouvir a sua radiotelefonia. O programa será aberto à participação de todos os ouvintes, bastante para isso dar as suas opiniões, sugestões ou até fazendo perguntas através da nossa morada na net. Facebook, ainda só. Através do Facebook será Universidade Sénior de Évora. Ou dirigindo-se à nossa morada real, na Rua Fernando Seno, 20B, Horta das Figueiras, em Évora. Ainda através dos telefones 266 733 085 ou 96 13 66 797. Ou ainda através do e-mail, do nosso e-mail, u.senior.evora@gmail.com. Estaremos à sua disposição e também à sua espera. Em cada programa serão transmitidos temas musicais que irão desde os anos 30 do século XX até aos anos de 2000.
Através dos meios de comunicação já enunciados, poderá solicitar, se assim o desejar e for muito importante para si, que sejam neste espaço debatidos temas que, porventura, nós não tenhamos abordado ainda, e também solicitar a transmissão de um tema musical que goste especialmente ou que queira dedicar a alguém que lhe seja querido. E não se esquece que estaremos à sua disposição e também à sua espera. Como já deve ter reparado, o tema musical que tem intervalado esta minha conversa consigo pertence a um conjunto de temas musicais que a Tuna da Universidade Sénior de Évora tem para vos apresentar. Ora, hoje temos aqui também entre nós não só o responsável pela direção da mesma Tuna, João Assis, e também a Presidente da Direção, Maria de Jesus Florindo, com quem vamos de imediato falar e perguntar-lhe. Maria de Jesus, como é ser-se jovem e dirigir uma associação de séniores? Começa já com uma pergunta difícil, porque... uma jovem de ainda não com 30 anos. Já com 30 anos. Já? Não parece? Não tinha 30 anos quando este percurso começou, tinha apenas 24, agora já tenho mais 10, portanto, a questão das juventude... Começou este percurso com outras pessoas da sua idade, não foi? Com jovens? Sim, todos jovens. Que se mantêm todos ainda na direção da Universidade. São quantos? Somos 9 elementos. Todos mais ou menos da mesma faixa etária, foi o grupo que iniciou na altura. E lembraram-se porquê de uma universidade sénior? Na altura surgiu, e isso até faz parte da nossa história, surgiu numa conversa de café sobre, na altura, os nossos pais que estavam quase todos há 10 anos atrás a iniciar o processo de reforma. E agora o que é que eles vão fazer da vida? Porque agora vão ficar em casa confinados a ouvir televisão e muitas vezes aquela ilusão de que existe uma ilusão relativamente à reforma em que as pessoas acham que ficam muito felizes e porque se vão reformar e têm imensos planos, que efetivamente quando se reformam não conseguem concretizá-los, ou por motivos financeiros, ou por motivos familiares, ou porque muitas vezes também estão a avózar, que é o verbo do ser avó ou avô, que acaba por criarem outras obrigações que não tinham enquanto estavam na vida profissional ativa. E, portanto, lembraram-se de fazer felizes. O objetivo é sempre fazer essas as pessoas felizes. E então, na altura, surgiu esta ideia de arranjar uma ocupação e foi também na altura que em Portugal que surgiu o conceito, inicialmente não de universidade sénior, mas de universidade da terceira idade. Quando nós fomos pesquisar e tentar perceber como é que funcionava, uma das primeiras lutas que tivemos foi exatamente com o nome. Porque... em primeiro lugar, não nos queriam aceitar o chamar universidade, porque nós não damos certificação às pessoas. Mas neste momento? Neste momento continuamos a não dar, mas já temos reconhecimento do Governo sobre a importância do nosso papel e da função das universidades séniores, que ainda assim, ao nível do Ministério da Educação, não tem reconhecimento de competências, por assim dizer. Pronto, ultrapassada essa barreira, nós... de competências para exercer uma profissão. Exatamente, que é isto que estas pessoas já não precisam, porque já estão reformados, já não precisam... Eles precisam apenas de ser felizes. Precisam de ser felizes e podem continuar a manter-se ativos e a aprender, porque aprender não tem idade. Podem aprender sempre e continuam sempre a aprender. Portanto, a questão daqui de dar aprender e a conviver, como vocês fazem. Exatamente. A questão aqui de entregar o diploma às pessoas não significa nada, é apenas isso que nós também fazemos. A pessoa não o vai usar para arranjar um emprego. Essas pessoas não têm esses propósitos. Portanto, o objetivo é que as pessoas se ocupem... Não falemos de diplomas, porque mesmo os diplomas das outras universidades também não servem para ter emprego. Não falemos disso, é melhor não. Isso aí já é outro... Já entramos noutro... Não falemos disso. Noutro campo de debate. Desculpa, senhores ouvintes, é que ouviram com certeza agora, neste momento, rir outra pessoa, é porque temos entre nós o João Assis também, que de imediato irá falar convosco. Pronto, ainda continuando a linha de raciocínio, nós achámos que era muito feio chamar Universidade de Terceira Idade, porque achamos que a terceira idade é Mas já não é a última. É um patamar muito feio
Maria Então, Jesus, já há mais última, idades e, portanto, já quarta. surgiram mais idades. Portanto, isto, se vamos chamar nesta ordem de ideias, daqui a que estamos na 15ª Não, idade. se calhar em relação ao Manuel de Oliveira era a 5ª idade. Seria possivelmente já acima dos 100 anos. Portanto, nós optámos pelo sénior, inclusivamente porque a Organização Mundial de Saúde define o sénior como uma pessoa com mais de 50 anos. E a terceira idade, não sei se os senhores ouvintes sabem, é o indivíduo com mais de 65. E como nós não queríamos atingir apenas as pessoas com mais de 65 anos, achámos por bem chegar àquelas com mais de 50, e é isso que continuamos a fazer, e daí a Universidade Sénior se chamar efetivamente Universidade Sénior. Muito obrigada. E neste momento sente-se realizada? O facto de nós sermos um grupo de jovens foi uma situação muito atípica a nível nacional, porque além de sermos das primeiras a chamar-se Universidade Sénior, era a única, e penso que continua a ser a única, criada por jovens para os mais velhos. Portanto, isto aqui é uma questão, como já disse, já fomos mais jovens, agora vamos sendo, e qualquer dia isto já passou, portanto, mas quando lá chegarmos já temos entrada VIP, digamos assim. Portanto, o que nós fazemos, o que nós tentámos fazer desde o princípio é proporcionar oportunidades que muitas vezes estão fora do alcance das pessoas mais velhas. Nós somos mais novos, na altura e agora ainda estamos cheios de vontade de fazer mais, temos a nossa rede de contactos e, portanto, tentamos fazer coisas que outras universidades que são geridas, digamos assim, por pessoas de outra faixa etária, muitas vezes não conseguem. E vou-lhe dar um exemplo muito prático disto e que tem vindo a acontecer nos últimos 10 anos, que é a questão dos projetos europeus. A Universidade Sénior de Évora foi a primeira universidade em Portugal a ter projetos europeus. Depois de nós já surgiram outras pela nossa mão. Fomos nós que acabámos por iniciar outros que também queriam fazer. Mas, ao nível das competências, o que era preciso para fazer projetos europeus? Uma coisa muito importante: falar inglês e escrever inglês, que era uma das coisas que a maior parte das pessoas da geração com quem nós trabalhamos, quando estudaram, aprenderam francês. E, portanto, nós aqui traçámos um caminho completamente diferente e fizemos felizes muitas pessoas que tiveram a oportunidade de realizar mobilidades dentro da Europa, pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de viajar de avião ou de sair inclusivamente de Portugal, e, portanto, oferecemos oportunidades, isto no quadro anterior, porque, entretanto, a própria Comissão Europeia alterou as prioridades e, portanto, hoje em dia já não há projetos de mobilidade sénior, mesmo dedicados a séniores. Há na parte de adultos, mas já é mais difícil lá chegar. Há muitos projetos ainda assim para a formação de quadros técnicos e de gestores e até mesmo dos voluntários, mas não tão direcionado para os séniores, o que é uma pena, e portanto também estamos a trabalhar nesse sentido e a fazer uma força através da rede de universidades que nos representa a nível nacional, para conseguirmos tentar mostrar a nossa importância e quão importante é proporcionar às pessoas aquelas mobilidades e aquela aprendizagem por experiência. Mas, de qualquer forma, é um espaço também, eu tenho verificado, é um espaço também em que as pessoas se encontram para conviverem, para se recriarem, ouvindo música, fazendo almoços, fazendo jantares, fazendo, como agora vocês vão fazer, agora no dia 11, um agosto. Portanto, é muito importante também para isso. Eles sentem-se ali um pouco como no recreio da escola também, quando eram pequenos, não é? Porque estão todos a recriar, estão todos a falar uns com os outros, felizes, falando das suas vidas e não só, e falando da universidade, da própria universidade em si. Qual é, neste momento, a disciplina, digamos assim, que tem mais alunos? É precisamente a Tuna, onde o João Assis é o nosso maestro. É o rei e senhor. Exatamente. Olá, João Assis, boa tarde. Boa tarde, senhores ouvintes também. O João Assis é alguém que nesta cidade tem desenvolvido um trabalho empresarial de fundo, que muitos conhecem por isso, mas também tem nesta rádio foi um pioneiro desta rádio, não foi? Fui um pioneiro desta rádio, ajudei a começar e a desenvolver esta rádio. Que na altura se chamava? Rádio Meridional.
enfim, que teve as suas dificuldades, que teve o seu tempo e que felizmente foi agarrada, entre aspas, pela família Pissarra, porque senão tinha acabado mesmo. Já teria acabado neste momento. Não havia apoios empresariais nem comerciais que ajudassem a que a rádio sobrevivesse. E a música começou para si em que idade e como e porquê? A música começou há pouco tempo. Eu tinha 12 anos. Sim, que agora deve ter uns 13, 14, não é? Mais ou menos. Um bocadinho mais. Eu tinha 12 anos quando comecei a tocar. Depois tive a tocar que instrumento? Eu comecei a tocar acordeão. Tive a felicidade, porque é uma felicidade, de ser convidado e de tocar com os melhores músicos que Évora já teve até hoje, que muito me ensinaram e aos quais muito agradeço e a eles devo aquilo que sou musicalmente, e tenho 60 anos de música. Não acredito. De idade não, de idade tenho 71, mas tenho 60 e tal anos de música de variadíssimos aspectos. Eu toquei na tuna do Liceu Nacional de Évora, eu toquei e cantei no Orfeão Académico do Liceu Nacional de Évora, eu toquei praticamente em todos os grupos de baile que na altura não havia, as discotecas que praticamente deixaram de existir hoje, mas havia as sociedades onde se faziam grandes bailes. E esses bailes eram... a música eram bandas, não é? A música eram bandas... Chamavam-se bandas, não era? Sim, onde eu toquei com o Apolo 4, muito conhecido, toquei com os Vagabundos do Ritmo, toquei com os Endiabrados do Ritmo. Muito conhecido para os nossos ouvintes com mais de 50 anos, claro. Claro, estamos a falar de séniores. Para a nossa Maria de Jesus, de certeza que não sabe o que são estes conjuntos. E depois passei da música anglo-saxónica para a música tradicional portuguesa. Criámos o Cantos da Aurora. Que teve muita Cantos da Aurora, notoriedade, que não é? existiu 20 e tal anos e que, além de ter corrido o Portugal inteiro, além de ter aparecido em quase todas as televisões portuguesas, esteve no Brasil, no Canadá, no Japão, na Coreia e muito mais sítios. E de repente, ainda. como tudo, acabou. Teve que acabar tudo o que tem um princípio. Tudo o que tem um princípio tem um fim. Tem que ter um fim. Até o Benfica e o Sporting. Exatamente. E, entretanto, musicalmente eu parei, a minha atividade musical parou, não a atividade de instrumentista, mas sim a atividade de andar a tocar em público. Parei e fiquei reduzido a um grupo de amigos que tocavam por brincadeira. Pontualmente nos juntávamos na minha garagem, tínhamos a chamada banda de garagem, onde matávamos saudades e tocávamos. A banda de garagem, como começou, porque Exatamente. Quando se é jovem, quando se foi jovem, há 60 anos, começava-se precisamente nas bandas de garagem, não é? Não deixámos de tocar. Mas... Até que em determinada altura eu recebi um convite que, da Universidade Sénior. Quando o recebi, comecei-me a rir e disse: vocês não estão bons da cabeça. E eu, se aceitasse, também não estava bom da cabeça. Eu não vou aceitar. Voltei a ser convidado e eu voltei a recusar. Voltaram a insistir e eu achei que, perante tanta insistência, era uma falta de educação. Pelo menos não ir experimentar. Portanto, portanto, achou que não estava bom da cabeça quando começou. E fui experimentar, sempre achando que não estava muito bom da cabeça, e os meus amigos diziam: tu és doido, tu vais-te meter com uma carrada de velhos, tu não sabes onde te vais meter, ainda por cima a dirigir um grupo vocal e onde não havia instrumentos. Está arrependido? De forma nenhuma. Afinal, os chamados velhos também têm vozes bonitas. Não têm nada. Também têm vozes bonitas e também sabem cantar. São mentes novas, mentes jovens,
Por isso lá estão, com na Tuna, alguma não é? idade, alguns mais novos que eu costumo lhe dizer, vocês são uns velhos. E Quantas pessoas têm na Tuna? 42. Maria de Jesus, 42 pessoas. Onde é que mete 42 pessoas? Temos Às vezes é difícil. Há palcos onde eu É um desafio. quase Já não tivemos cabe. entradas de palco mais demoradas do que atuações, mas é um exercício de persistência. E tem corrido muito bem. A Tuna é um... E vocês têm ido a muitos sítios convidados, não foi? Não têm ido? Sim. Aliás, o João Assis, quando tomou conta da Tuna, eu lembro perfeitamente da primeira Tuna, de não ter tantos instrumentos musicais. A primeira Tuna só tinha um acordeão, não era, Maria de Jesus? Inicialmente a Tuna começou em 2008, que não era uma Tuna, era um grupo coral que passou a coro e que a partir daí foi evoluindo também consoante os mestres que nos acompanharam e que estiveram connosco. Uma das preocupações do João quando veio connosco era de facto a falta de instrumentos, porque achava que o grupo ficava pobre não tendo ali mais Então, alguns quantos instrumentos. Que instrumentos é que tem? Neste momento temos acordeão, temos bateria, percussão, temos viola baixo e viola portuguesa. São os suficientes, Piano, não é necessário. São os suficientes para darem uma ambiência musical Tipo Tuna? e um Tipo, ritmo. sim. Não é propriamente o tipo de Tuna tradicional que também começa e que já há algum tempo se vem mudando, não só ao nível da Tuna sénior de Évora, mas sim mesmo ao nível de todas as tunas. Isto, como em tudo, há uma evolução. E aquele tipo de tuna que era praticamente só voz e instrumentos de cordas, embora ainda existam Agora há tunas com acordeão. algumas e boas tunas. No Porto, por exemplo, há uma tuna absolutamente espetacular, que só tem cordas e violas. Mas já é muito raro. Neste momento, até para acompanhar os gostos musicais de quem nos ouve, musicalmente as tunas têm evoluído e as que não evoluírem começam a ficar um bocadinho para trás. Portanto, nós temos estado em música de fundo com, de facto, temas musicais que já são dirigidos pelo João Assis com os 42 elementos da Universidade Sénior de Évora. E se os ouvintes tiverem mais cuidado na vossa audição em relação a este programa, vão de ver que não parecem vozes de pessoas a quem chamam séniores, parecem vozes de pessoas adultas, claro, mas não séniores. Portanto, não se nota, não é, João Assis? Naturalmente que não podemos esquecer que temos um nível de pessoas já com uma idade bastante avançada. O mais velho tem quantos anos? 95. A mais velha é uma senhora com 95 anos. 94. Já estava a dar um ano a mais. A Dona Conceição tem 94 anos. E está a cantar. Senhores ouvintes, escutem isto que o João Assis está a dizer. E além de estar a cantar, vai a pé e vem para os ensaios, quer esteja calor, quer esteja frio, e ela não falta, não dispensa, aliás, como todos os elementos da tuna. Em vez de estarem em casa, sentadinhos, a ver até televisão. Posso dizer mais. O período letivo da Universidade Sénior de Évora faz férias mais ou menos desde meio de julho até fins de setembro. E eles ficam sempre infelizes. E não ficam infelizes porque eles pediram-me e eu aceitei com todo o gosto, e a direção da Universidade Sénior concordou. A tuna só faz férias no mês de agosto, porque eles diziam-me e dizem-me que não podiam de maneira nenhuma passar sem os ensaios da tuna, sem o ir à tuna, sem o convívio que a tuna lhe proporciona. E posso lhe dizer, eu trabalho muito para ter os resultados que felizmente estamos a ter, porque quem conhecia a tuna
sem qualquer desprimor para quem a dirigiu antes de mim, mas quem conhecia a Tuna antes de eu ter entrado, há de verificar o progresso que todos os elementos da Tuna e que todo o grupo teve feito. A primeira vez que eu ouvi a Tuna, a Maria de Jesus ficou um pouco até chocada comigo, porque eu disse-lhe que não tinha gostado. Lembra-se, Maria de Jesus? Já há várias atuações. É que a primeira vez que eu ouvi a Tuna foi num almoço ou num jantar de confraternização e, de facto, eram pessoas que estavam a cantar apenas com a acordeão atrás, mas não tinham qualidade, não havia qualidade. É importante referir que estes resultados que o João está a falar são resultados do trabalho dele, são resultados de uma grande persistência. Resultados do trabalho do grupo. Do trabalho do grupo com a sua persistência, porque inicialmente houve alguma resistência e foi um processo complicado em vários níveis, complicado ao nível do repertório, complicado ao nível das comparências, das não comparências, das atuações. Até dos lugares de posicionamento. Pois, estamos a lidar com pessoas que gostam de ter sempre o mesmo lugar, não é? E eu não me envergonho de dizer, porque é verdade, e a doutora Maria de Jesus sabe isso perfeitamente, várias vezes pensei em desistir, porque achei tão difícil, tão complicado, e às tantas senti-me de tal maneira infeliz não por mim, porque achei que eu sinto-me ali, tal como não tenho a certeza, todos os elementos que trabalham ou colaboram com aquela casa, a nossa missão é fazer as pessoas felizes. A nossa missão é fazer com que as pessoas se sintam bem, esqueçam que têm 60, 70, 80 Esqueçam-se anos. Que lhes dói a cabeça, que lhes dói que lhes dói aqui, que lhes dói ali. Exatamente. E em determinada altura, todas as transformações que eu fui fazendo, mas fui fazendo com alguma rapidez para podermos evoluir, fizeram-me sentir que eu estava a fazer as pessoas sentirem-se infelizes. Quando a realidade não era essa, as pessoas eram renitentes à mudança do estilo de música, renitentes à mudança dos lugares, e os lugares têm que ser de acordo com as vozes, não é verdade? Cantavam todos só numa voz, neste momento já cantam a 4 vozes, devagarinho separados por grupos, daí a mudança de posições, não? Vozes, exatamente. Tivemos que definir o naipe a que cada voz pertencia, e quando nós definimos que à frente ficam os tenores e ficam os contraltos, atrás, quando tivemos que dizer às pessoas: a senhora é contralto, agora tem que ir para trás, ou o senhor é baixo, agora tem que ir para trás, aí começaram as guerras. Mas foi tudo resolvido e foi tudo bem resolvido. Foi uma felicidade muito grande saber que, apesar das dificuldades que atravessámos, e não foram poucas, as coisas foram mudando, as pessoas foram percebendo que estavam no bom caminho, foram vendo os resultados, foram ouvindo os comentários positivos e elogiosos ao trabalho da Tuna, ao trabalho deles, porque o trabalho é deles. Eu dirijo-os, mas o trabalho é deles e o esforço é deles. E o mérito é deles. Não seja tão humilde, porque não é verdade. Não é verdade. O líder é sempre quem faz o grupo. E foram mudando, e de repente mudaram de tal maneira que houve uma altura que nós fizemos uma pequena apresentação para o Sr. Presidente da República, e essa apresentação Cavaco não Silva correu ainda. bem. Não, para o professor Marcelo. E essa apresentação musicalmente não correu bem. E não correu bem por questões técnicas, porque os jornalistas meteram centro os instrumentos e a Tuna no meio, com aquela ânsia de filmar, de fotografar, etc. A Tuna deixou de ouvir os instrumentos, e às tantas, isto no meio da rua, com todo o barulho que a rua tem, e deixando de ouvir os instrumentos, às tantas perderam-se completamente, e aquilo não correu bem. E eu nesse dia disse-lhes: o melhor é voltarmos ao folclore, é voltarmos aos corridinhos e àquelas coisas que vocês gostavam tanto de cantar, e ninguém quis. E toda a gente me disse: não, nós temos que continuar neste caminho,
é aqui que nós estamos, não nos vire as costas, por amor de Deus, que eu disse, olha, eu vou-me embora. Não nos vire as costas. Eles não faltam, pois não? São pessoas que não faltam. Eles não faltam. Enquanto faltam muito, às vezes. Têm algum problema, como é lógico, quando têm que ir ao Mas médico, eu já às vezes reparei, têm que ficar, já reparei com às alguns vezes deles, ficar dizem, de não, voz. eu não posso ir ou não posso estar porque tenho tuna. Muitos deles já me disseram. Enquanto não fazem isto para outras aulas, mas para a tuna acham que é uma obrigação. Nós, felizmente, temos um ambiente muito bom, porque, repare, houve uma luta conjunta muito grande. E a satisfação deles sentirem que ultrapassaram aquela dificuldade, aliás, contra a qual eles próprios lutaram, e conseguiram vencer, e sentir, sobretudo, que vão para cima de um palco onde eles se assustavam de ir e agora já gostam da adrenalina que o palco lhes proporciona e já dizem, nós precisamos de palco, e sentirem o sabor dos aplausos e o carinho dos aplausos tem sido muito bom. Parabéns. Muito bom. Parabéns, João para Assis. todos. Parabéns. Maria de Jesus, muitos parabéns. Eu gostaria de estar mais tempo à conversa, mas eu prometi a alguns dos nossos séniores que hoje apresentaríamos aqui alguns temas musicais que eles próprios pediram. Vamos começar com o Quarteto 1111, que foi pedido por uma pessoa de quem eu gosto muito, que foi meu colega de trabalho e que se lembrava deste Quarteto 1111 como sendo um quarteto, como ele tendo um tema de que ele gostava muito, que era a lenda de El Rei Dom Sebastião. Este grupo, porque este espaço também é formativo, queria dizer, em síntese, que este grupo teve a formação em 1967, começou por se chamar o Conjunto Mistério, e o nome de 1111 foi derivado ao facto de o número de telefone da casa onde ensaiavam ter esta terminação. Era formado por pessoas menos conhecidas do público, o Miguel Silveira e o António e o Jorge Muniz Pereira, mas por uma pessoa muito conhecida do público sénior e jovem, o José Cid. O seu primeiro disco foi precisamente o que vamos ouvir, a lenda de El Rei Dom Sebastião. Depois de Alcácer Quibir, El Rei Dom Sebastião perdeu-se num labirinto com seu cavalo real. As bruxas e adivinhos nas altas serras beiras choravam nas manhãs de cerrado de nevoeiro. Vinham Sebastião, pastoras e trovadores das regiões litorais afirmaram terem visto, perdido entre os pinhais, El Rei Dom Sebastião. Ciganos vindos de longe, falcatos desconhecidos, tentando iludir o povo, afirmarão serem eles El Rei Dom Sebastião, e que voltava de novo
mão, pedaços de nevoeiro, a espada e o coração de El-Rei Dom Sebastião. Depois de Alcácer Quibir, virá Dom Sebastião. E uma lenda nasceu entre a bruma do passado, chamam-lhe o desejado, mas que nunca mais voltou. El-Rei Dom Sebastião. El-Rei Dom Sebastião. Continuando, João Assis, o João Assis não conhecia a Universidade Sénior, nem sequer sabia que existia, é isso? Sabia que existia. Mas não a conhecia. Mas não conhecia, sinceramente não conhecia. Achava que mesmo uma possível colaboração minha não teria qualquer interesse. E como vê, foi enganado. Uma grata surpresa. Foi enganado. E foi, peço desculpa, outra grata surpresa, o belíssimo ambiente que se vive lá dentro. Porque eu ficaria mal se não dissesse que não há só o prazer da música, há o prazer do convívio. De tal forma, são 43, que cada vez que fazem anos trazem um belíssimo lanche, que é uma oportunidade de convívio. Porque estão felizes lá. Exatamente. Há uma felicidade muito grande que se nota, até inclusive quando ensaiamos um tema e quando estamos a ensaiar e eu começo a sair bem, às vezes eu fico arrepiado, porque estou de frente a dirigi-los e a olhar para eles, ver o ar de felicidade. O ar da felicidade. Eu já também reparei isso quando os ouço e quando os vejo. Portanto, afinal não estava bom da cabeça quando aceitou. Estava, graças a Deus. Aliás, estava bom da cabeça e foi, tenho que o confessar, uma oportunidade espetacular para mim, porque os meus amigos e os meus colegas de música estão gordos, velhos, barrigudos. Mas continuam na garagem, ou não? Gordos, velhos, barrigudos, sentados a olhar para a televisão, sem vontade de fazer nada, e eu continuo com este grupo de 43 jovens, cheios de força, cheios de vontade, a trabalhar e a produzir e a fazer coisas, e sobretudo a fazer gente feliz, que é muito bom. E os senhores ouvintes não estão a ver, mas a pessoa que está na minha frente e que se chama João Assis não é nem gordo, nem barrigudo, é magro como um jovem de 20 anos, apesar de alguns acidentes pela sua vida, que já teve, acidentes graves, mas apesar de tudo continua aí assim. Portanto, senhores ouvintes, não se esqueçam que ficar em casa, frente à televisão, vendo telenovelas e vendo os programas da tarde é muito giro, é muito engraçado, é muito bom, mas não vos faz bem à saúde. Venham para a Universidade Sénior, é lá, vocês são felizes, com certeza. Gostaria então de voltar à nossa Presidente para aqui, perante os microfones, dizer-nos como é que funciona a Universidade, a estrutura da Universidade. A Universidade Sénior é uma associação privada sem fins lucrativos, para começar. Portanto, cada pessoa paga cotas. E é evidente, cada pessoa que lá está... Sim, mensalmente. Não lhe chamemos professores. As pessoas que lecionam as disciplinas... Os professores voluntários. São voluntários. Exatamente. E são de todas as idades. Todas as idades e todos os saberes. Porque a Universidade Sénior, neste momento, como o João tem 43 elementos na tuna, a Universidade Sénior tem 43 disciplinas diferentes, entre as quais a tuna, portanto. E quantas pessoas? 220 e qualquer coisa, efetivas. Muitas pessoas já para... Sim, temos muitas pessoas. Para dirigir.
Portanto, isto é uma associação e nós, quando criámos a associação, definimos os objetivos e os principais objetivos passam precisamente pelo combate à solidão, que isto para ir na direção daquilo que estava a dizer em relação ao ficar em casa sozinho a ver televisão, que não traz nada de bom. Segundo o João, fica com barriga. Que ainda por cima engorda. Portanto, é combater a exclusão social, e não o só, isolamento. E é viver através dos outros. Quando nós estamos a ver televisão, nós estamos a viver as vidas dos outros. Se estivermos num sítio como esse, nós estamos a viver a nossa própria vida. E além de estar a viver a própria vida, tem a oportunidade de desfrutar de aprendizagens, de desfrutar de momentos de convívio, de reencontrar pessoas que possivelmente já não vê há muitos anos por desencontros da vida que têm acontecido com alguma regularidade. As pessoas vão lá, inscrevem-se, vão um bocadinho receosas, porque o que é que será isto, como é que funciona, o que é, como é que não é. Aí depois acabam por encontrar uma senhora porque já foi vizinha, ou porque trabalhou lá durante um tempo e depois foi para outro sítio, ou porque era amiga não sei de quem, ou prima não sei de quem. Mas mesmo em relação às aprendizagens, acabam por se reencontrar. Mesmo em relação às aprendizagens, há uma senhora, duas, três, da Universidade Sénior, que ao falar comigo me disseram que era engraçado que antes de frequentarem a universidade, nas reuniões de família estavam sempre caladas. Porquê? Porque neste momento o idoso já tem pouco para falar, já tem pouco para dizer, porque os filhos e os netos sabem sempre muito mais por causa da formação global, da informação global. Repara uma coisa. E eles já começaram, já tinham capacidade para ter determinadas discussões, entre aspas, não é? Para poderem colaborar na conversa, precisamente porque andavam na Universidade Sénior e já tinham aprendido coisas suficientes para poderem eles próprios também ensinar ao grupo coisas que o grupo não sabia, o grupo familiar. Peço desculpa de ter interrompido. Nós estamos a trabalhar e tentamos, ao nível das disciplinas que temos disponíveis, de diversificar o máximo possível. Isto significa o quê? Que também estamos a chegar a áreas onde as pessoas muitas vezes sozinhas não chegam. E um exemplo muito evidente disso é a informática, que tem em 8 turmas, quase 100, tem à volta de 100 alunos, divididos em 11 turmas diferentes. Pronto, portanto, as pessoas têm a curiosidade, querem usar as novas tecnologias e vão aprender como é que se faz. Mas, além disso, temos lá outras disciplinas que despertam a participação social, porque esse também é um dos nossos objetivos. E que disciplinas podem ser estas? Cidadania, por exemplo. Temos uma disciplina que é Europa Hoje. Temos outra disciplina que é sobre os direitos do consumidor. Portanto, temos várias disciplinas saber, que, não é? ao fim e ao cabo, vão dar informação às pessoas, aos séniores neste caso, que até os próprios meios de comunicação deveriam dar e não dão, de forma evidente. Sim. E, portanto, esse trabalho também é nosso. E depois, além disso, trabalhamos, por exemplo, ao nível da informática, trabalhamos muitas vezes numa perspectiva intergeracional, de trabalhar com os telemóveis agora novos, de conhecer o computador. Existem níveis diferentes, portanto, as pessoas enquadram-se em também tudo. têm cursos de línguas. Eu envio de as maquetes dos temas que vamos ensaiar para todos os elementos da Tuna por correio eletrónico. Exatamente. E eles já todos têm. E eles todos têm. E todos já sabem mexer no computador, Todos. pelo menos para isso, não é? Exatamente. Que é isso que interessa. E, portanto, esse trabalho, e quer a gente queira, quer não, e temos muitos alunos que se vão repetindo todos os anos, que estão a fazer um percurso. Há pessoas que estão na universidade há mais de 10 anos, não Desde é? que começou. Temos pessoas que estão E desde temos que também iniciou. pessoas com diversas habilitações académicas. Desde É aberto a toda a gente. desde a pessoa que não tem qualquer formação a não ser a literária, aquela básica que antes se chamava quarta classe, já não. Temos o assim. exemplo, por exemplo, da Dona Conceição, a senhora que já falámos aqui, que tem 94 anos e que não tem habilitação, E não tem qualquer habilitação, mas sabe escrever e ler. E temos depois os licenciados. Pronto, então Temos licenciados e por aí fora. E doutorados também. Esta conversa vai com certeza prolongar-se porque os senhores virão cá mais vezes. Neste momento, com muita pena minha temos de terminar, mas não se esqueçam, senhores ouvintes, que estaremos à sua disposição e também à sua espera nos sítios que já dissemos. E muito obrigada por nos terem ouvido, muito obrigada Maria de Justo, muito obrigada João Assis, e espero encontrar-vos proximamente. Muito obrigada, e muito obrigada sobretudo por darem prazer
a tantos de nós, 200, mas era preferível que fossem milhares. Lá iremos. Muito obrigada, então. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, senhores ouvintes. Há uma idade na vida em que o tempo já não corre. Voa Voemos com ele, aproveitemo-lo, ativa-o. sabiamente. A Universidade Sénior espera por si para Voar consigo. consigo que quer cada vez mais Conhecimento. diversão. E, sobretudo, o melhor viver. Enfim, ser feliz. Esperamos por si na Rua Fernando Seno 20B, em Évora. Ou telefone pelo 266 733 085.